Bom dia, tudo bem? Refletindo um pouquinho sobre família, quero falar de famílias de obediência e de fé. E quero pegar uma família do Antigo Testamento como exemplo, a família de José. A gente vê no último capítulo do Gênesis, no capítulo 50, que quando Jacó morre, os irmãos de José ficam com medo de que José então decida se vingar por causa de tudo aquilo que eles fizeram com ele, né? Lá no começo da vida dele, de jogar ele no poço e vender ele para o Egito e tudo mais. E então os irmãos de José mandam, né? Alguém lá falar com José, que Jacó tinha falado, que era para ele tratar os irmãos bem, enfim, aquela coisa toda que vocês sabem lá no capítulo 50. E José então fala: não, vou tratar vocês bem, vou sustentar vocês, os filhos de vocês. Vocês me fizeram um mal, mas Deus transformou esse mal em uma coisa boa para que todos nós pudéssemos sobreviver. E é interessante, né, quando falam, não só ali, mas em vários textos da Bíblia, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó, né, os patriarcas. Então, eu entendo que uma família que vem, né, de geração em geração, uh, ao pé da cruz ou diante de Deus, vivendo na presença de Deus, vivendo realmente para a honra, para a glória de Deus, sendo obediente a Deus, é uma família ainda mais abençoada. E gosto muito, sou muito grato a Deus por fazer parte de uma família assim, né? Por poder dizer que os meus antepassados, meu pai, né, graças a Deus ainda vivo, espero que ele e minha mãe viva no mínimo mais 40 anos para frente, mas meu avô, meu bisavô, não sei se pai do meu bisavô e vô do meu bisavô, mas espero que também tenham sido cristãos e vivido na presença do Senhor. Então, ter essa árvore genealógica cristã é algo que me alegra muito e tenho certeza que muitas das bênçãos que eu desfruto hoje é consequência disso, né? Uma geração de família, uma família de gerações vivendo a obediência e a fé. No entanto, eu sempre gosto de frisar quando falo de família, da responsabilidade individual de cada um. José teve o relacionamento dele com Deus. Mesmo no Egito, mesmo em outro lugar, mesmo em outra cultura, mesmo longe dos seus pais, mesmo sofrendo todo tipo de violência e injustiça, José, ele não abandonou a Deus, ele não abandonou a sua fé, ele não abandonou todos os princípios cristãos que ele aprendeu com o pai dele. E por isso, a gente não pode se esquecer da nossa responsabilidade individual. Acho muito interessante esse modelo discipulador que usamos hoje em dia, principalmente, de modelo de prestação de contas, em que o discípulo, né, chega no seu discipulador, no seu mentor, tem lá um encontro, não sei, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, faz ali a sua prestação de conta de como se orou, se estudou a Bíblia, enfim, como é que foi aquela semana, aquele período entre o encontro anterior e o encontro de agora. Mas, principalmente no tocante à família, a gente tem que entender que a responsabilidade ela parte sempre de nós e que nós, que eu, que você, a gente não pode ficar esperando o outro. O marido não pode ficar esperando a esposa ter o relacionamento dela com Deus. A esposa também não pode esperar que o marido decida ir para a igreja para que ela vá. E se por acaso seus pais, por qualquer motivo, também não estão tendo aquela vida espiritual exemplar, seu pai e sua mãe não é o seu problema. Seu pai e sua mãe são a sua responsabilidade. Então é você, não interessa se você tem 15, 16, 20, 30, 40 anos, se você é um adolescente morando com seus pais ou se você já é um adulto com filhos que mora em outra cidade. Os seus pais são a sua responsabilidade. E você não pode usar como desculpa, eu não tive isso em casa, eu não tive exemplo em casa, os meus pais não me levaram para a igreja. Não, meu filho. O chamado ele é muito específico. Ter essa consciência de que Deus é o nosso mantenedor, é o Criador do universo de todas as coisas, ter essa consciência de que Cristo morreu na cruz para perdão dos seus pecados, isso é algo extremamente, totalmente individual. E a sua responsabilidade ser a luz na vida da sua família, levar essa mensagem na vida da sua família. Você tem que ser responsável pelas suas ações, pela sua vida espiritual
E quando, aí eu posso falar especificamente da nossa família e posso falar para minha geração, né, os meus primos aí de primeiro grau e as gerações seguintes, meus primos aí de segundo, terceiro grau também. Quando aí a gente tem essa bênção de poder dizer que os nossos antepassados serviram a Deus, nós somos, creio, ainda mais abençoados, mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade de nos alimentar espiritualmente, de ter o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. E as pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas ainda querem desfrutar da bênção da fé dos pais, da bênção da fé dos avós. As pessoas querem os benefícios, as pessoas querem as bênçãos, mas elas não querem um compromisso com Deus. E aí não funciona. Uma outra família que eu posso citar é Noé, a família de Noé. O patriarca, ele é quem teve, esse relacionamento com Deus, e foi ele quem obedeceu a Deus na hora de fazer a arca e entrar na arca. Mas a família poderia ter dito não. Hoje em dia, tenho certeza que muitos pais diriam não, muitos filhos diriam não para os seus pais. Hoje em dia, tenho certeza que muitas noras pediriam divórcio dos maridos, mas não entrariam na arca com sogro, sogra, cunhado, cunhada, concunhada e tudo mais. Então Noé teve o chamado, Noé foi obediente, Noé deu o primeiro passo de fé, mas a família seguiu, a família foi junto, a família também deu, cada um deu o seu passo de fé, cada um teve que ter a sua atitude, a sua decisão, a sua convicção de entrar naquela arca, de obedecer a Deus, de ter fé em Deus. Por isso, a família, ao mesmo tempo que é um grupo de pessoas, ela só funciona muito bem quando cada pessoa faz o seu papel, quando cada pessoa cumpre a sua responsabilidade espiritual diante de Deus. É como se cada pessoa fosse uma engrenagem e a família fosse esse sistema complexo com várias engrenagens. Cada pessoa uma engrenagem diferente, uma peça diferente. E cada peça tem que funcionar muito bem. E, no entanto, quando uma das peças quebra, falha, dá defeito, as outras peças não podem usar isso como desculpa para não continuar trabalhando. Muito pelo contrário. Talvez você vai ter que trabalhar em dobro. Você vai ter que orar mais. Orar pelo seu irmão que está desviado, pela sua irmã que está desviada, pela sua prima que está desviada, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua cunhada, pelo seu sobrinho, enfim, pelo seu parente, o seu familiar. Mas, sabe, para concluir aqui, eu entendo que, e é uma opinião minha, mas creio que eu esteja certo nisso, eu entendo que só se preocupa com a salvação dos outros e só se dedica à intercessão pela reconciliação ou pela conversão dos outros, principalmente quando esses outros são da família, pessoas que realmente entenderam o significado, o valor e o peso da salvação, da glória, do reino eterno de Deus. Pessoas que até vão para a igreja, tomam a ceia, dão o dízimo, devolvem o dízimo, dão a oferta, mas que ainda não entenderam a diferença entre uma vida passageira nessa terra e uma vida eterna no reino de Deus, pessoas que ainda não entenderam o significado disso, o valor disso, são pessoas incapazes de interceder pela vida de um parente, de um amigo desviado ou que nunca foi convertido. São incapazes, porque elas não entenderam o significado e o valor inestimável da salvação, nem na própria vida delas. Como vai entender isso para a vida do outro? Por isso, meu convite é esse: que você pare, que você faça uma oração, que você tenha essa consciência do valor do reino de Deus, da salvação, da morte de Cristo na cruz para a sua vida, para você entender que isso é a coisa mais importante que você tem e que sem isso você não é nada, para que você consiga também levar isso ou refletir isso, levar essa luz, levar essa salvação em Cristo Jesus na vida. Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, seu cunhado, seu tio, sei lá, amigo, qualquer pessoa. Mas que você realmente olhe para as pessoas com essa consciência de que você é responsável primeiro pela sua fé
mas depois também pela vida do seu irmão. E eu estou falando de vida espiritual, estou falando de vida eterna, estou falando de vida de verdade. Porque o que a gente vive aqui é passageiro. Quando Deus quer nos abençoar, nos agraciar com uma casa, um carro, viagem, dinheiro, saúde, maravilha. Paz, bons vizinhos, ótimo. Mas se não também, se for só luta, sofrimento e sangue, que seja, o importante é a glória. Cuide da sua família, cuide da vida espiritual da sua família. Não use os problemas da sua família como desculpa para os seus problemas ou para o seu esfriamento espiritual. Seja você a solução. Deus abençoe e até a próxima.